Exclusivo. Suspeito de matar e enterrar o corpo da namorada do quintal de casa se entregou à polícia. A ossada da mulher foi encontrada 7 anos após o crime. Já imaginou? A angústia de uma família em esperar 7 anos pela localização dos restos mortais. O homem negou ser o autor do crime e jogou toda a culpa para cima da mãe dele, da mãe, que já está morta, que não pode se defender e que, se fosse culpada, não poderia ser punida. Olha só. Essa é Antuélipa Cristina Bueno Leite. Hoje ela teria 44 anos, mas foi assassinada com 37 anos, no bairro São João, em Curitiba. Para contar essa história, vamos começar pelo desaparecimento, no dia 22 de maio de 2014. Um boletim de ocorrência feito pela dona do imóvel onde Antuélipa morava. Ela relatou à polícia o desaparecimento da inquilina e que Antuélipa estava trabalhando como contratada temporária numa feira no Parque Barigui. Também informou que ela havia saído do trabalho junto com o namorado Roberto e que depois disso não foi mais vista. Antuélipa ficou desaparecida até agosto do ano passado. Foram quase 8 anos de mistério. Até que um vizinho aqui no bairro São João caminhava por cima desse terreno, que antes era uma casa que foi demolida. Esse vizinho encontrou um crânio e foi confirmado. Era a ossada de Antuélipa. Além dos restos mortais, roupas também foram encontradas aqui e acessórios da vítima. O exame genético foi feito com a coleta do material do filho de Antuélipa e deu positivo. De acordo com a polícia, Antuélipa foi morta com algum objeto. A causa da morte, traumatismo craniano. Para a polícia, o principal suspeito, Roberto Paulo de Souza, de 44 anos, o ex-namorado de Antuélipa, que morava nesta casa junto com a mãe. Roberto está com mandado de prisão temporária aberto e resolveu se entregar à polícia depois de 7 anos do crime. Infelizmente, a desaparecida ela foi realmente assassinada, foi morta, né? Mas o meu cliente, o Roberto, tem uma explicação para isso. Não foi ele que matou, mas ele vai dizer quem foi. Roberto afirma que foi a mãe dele, que morreu em 2020, quem matou Antuélipa, mas que ele ajudou a esconder o corpo. No dia que eu busquei ela, que aconteceu, ela sempre passava em casa, que era caminho para levar para a casa dela. Minha mãe nem queria que ela passasse lá. A minha mãe estava muito nervosa. Quando eu fui até o banheiro, que eu escutei um grito, a minha mãe tinha deferido vários golpes com uma marreta que tinha na casa contra a cabeça dela. Eu me desesperei, a minha mãe com muito ódio. Falei, meu Deus, mãe, o que a senhora fez? Misericórdia, eu já tive problema no passado, eles vão alegar que foi mas a minha mãe tomamos a iniciativa de eu enterrar. Mas o passado de Roberto não ajuda na versão que ele conta. Em 2002, ele matou a ex-esposa a tiros em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. Foi condenado, ficou preso durante 7 anos. Eu pergunto sobre esse crime e ele também culpa a mãe. Minha mãe não gostava, minha mãe achava que aquilo ali não era uma pessoa boa para mim. E num dia com a cabeça quente, eu acabei cometendo um ato contra ela. Mas a minha mãe me pressionando, minha mãe não aceitava. Sua mãe estava junto no dia da morte? Não, minha mãe estava perto. Estava perto? Estava, porque a casa era bem perto. Como que você matou a sua ex? Revólver. Quantos tiros? Eu não recordo, moça. Para a Polícia Civil do Paraná, Roberto é o único suspeito pela morte da ex-namorada. A minha mãe fez um boletim de ocorrência pelo meu desaparecimento, ela também estava como desaparecida, porque eu e a minha mãe combinamos assim, ela não ia falar onde eu estava e eu também não ia confessar enquanto ela vivesse que tinha matado a Antuélipa. Eu nunca abandonei a minha mãe porque eu conseguia mais ou menos entender a cabeça dela, mas eu não conseguia entender por que ela não deixava eu me relacionar com as pessoas, eu nunca fui feliz. Ô, produção, vem pra mim aí, porque pode ser que eu tenha entendido errado. Ele terminou a matéria chorando. Um homem que
esteve envolvido no assassinato de uma mulher, que diz que fez porque a mamãe falou: filhinho, você pode dar fim a uma mulher? Sim, mami, eu posso dar fim a uma mulher. Filhinho, você que é tão companheiro da mami, você podia dar fim a mais um corpo? Sim, mami, eu posso. Um homicídio, a pena pode chegar a uns 30 anos. A ocultação de cadáver, 3 anos. Então pode ser uma tentativa dele de cuja pena seja mínima. Porque a ocultação de cadáver ele não tem como fugir. Não tem como fugir. Depois chora. Quem tem que chorar é a família que perdeu as vítimas. Olha, a nossa repórter, a Bruna Frenner, ela acompanhou o momento que o suspeito se apresentou na delegacia de homicídios. Olha só. Paulo, muito boa noite para você e para todos que acompanham o Cidade Alerta. A gente viu agora o caso, né, na reportagem, entendemos um pouco da história e agora eu quero ouvir da doutora Tatiana Guzella. Será que essas lágrimas, né, do Roberto convencem a polícia? Essa versão apresentada por ele de que de fato foi a mãe, que na época tinha 72 anos de idade, quem comete o crime, quem mata a ex-namorada dele, do Roberto. Será que ela está convencida? Vamos ouvir então da doutora. Boa noite, doutora. Olá, boa noite. Essa versão ele ainda não nos passou oficialmente, porque ele será interrogado agora, né, daqui a pouco. Mas uma coisa eu digo, ele quem buscou a Antuélipa Cristina naquele dia que ela morreu no seu trabalho. Então, como que pode a mãe, se estava apenas ele e testemunhas confirmam isso? Outra coisa que chama a atenção, se tivesse sido a genitora dele, que não está viva para contar nenhuma história, né? Se tivesse sido a genitora dele, como pode o corpo estar enterrado do cômodo, do ambiente que ele usava como seu quarto no terreno, né, onde foi encontrada essa ossada? No próprio diário que ele escreveu, ele inclusive coloca o motivo da morte, por ciúmes, né? Matou a namorada por ciúmes. E isso sem falar que ele também já tinha matado aí a esposa alguns anos antes no estado de São Paulo. Inclusive foi preso, foi condenado, respondeu naquele estado. Então nós temos aí que essa versão que ele vai apresentar, né, agora nos próximos momentos, é totalmente inócua e descabida. Muito obrigada pelas informações. Paulo, só para a gente encerrar aqui o caso, é importante a gente destacar que hoje houve a apresentação, então, do Roberto aqui à delegacia. Porém, a doutora Tatiana já estava em contato com a polícia de São Paulo, já para capturar esse homem lá em São Paulo. Ou seja, se ele não se apresentasse à delegacia, a doutora ia buscar ele junto com a parceria lá da Polícia Civil de São Paulo, com certeza, Paulo. Obrigado a Bruna Frenner. Olha, vou contar para você.